Olá, meu nome é Wanda Aguiar Horta. Eu nasci em Belém do Pará em 11 de agosto de 1926. E desde cedo, desde a minha infância, eu demonstrei aí, como falavam, tá? Uma inteligência privilegiada, sempre estudiosa, sempre procurando aprender a essência em tudo que me ensinavam. Muito sensível, introspectiva e dinâmica, sempre tentando diversificar as formas de dar expressão à minha personalidade. Comecei desde cedo a estudar piano, instrumento com que eu toquei com perfeição, além de escrever poesias. E minha família e eu mudamos em 1936 para Ponta Grossa, no Paraná. E desde então, nessa fase da minha vida, a escolha da enfermagem começa a tomar forma, né? Eu lembro que quando a gente mudou para Ponta Grossa, foi um período que o Brasil havia declarado guerra ao eixo. E estávamos em plena mobilização, e preparo do povo para possíveis ataques aéreos. Então, a Cruz Vermelha Brasileira, na filial de Ponta Grossa, abriu inscrições para voluntários socorristas e eu me inscrevi, né? O curso era à noite, essencialmente teórico e dado por médicos. E na caravana da Cruz Vermelha, né, eu participando aí num desfile, no feriado nacional, me deram um uniforme improvisado para eu desfilar, mas eu sentia como se fosse de verdade, né? Esse sentimento já estava me entusiasmando. Eu só tinha 16 anos nessa época. E aí, super entusiasmada, a Força Expedicionária Brasileira anunciou que teria um corpo de enfermeiras. E aí eu pedi autorização aos meus pais e telegrafei ao ministro da Guerra me oferecendo para me integrar a essa força, mas 16 anos nem me responderam meu telegrama. Fiquei um pouco frustrada, obviamente, mas segui em diante. Em 1944, eu e minha família mudamos para Curitiba e eu tinha o desejo de ingressar na faculdade de medicina, mas por motivos financeiros e também por não ter idade, eu procurei trabalhar e estudar para o vestibular. Eu recebi um convite, Dona Rosalina. Ela era diretora do posto de puericultura da Legião Brasileira de Assistência e me convidou para participar em atividades de enfermagem. E eu fui adquirindo, uma noção da profissão com ela e com o Dr. Valdemar. Eu aplicava medicações de todas as vias, fazia provas tuberculínicas, observava as crianças e fui adquirindo conhecimento sobre noções de patologia e pediatria. E no início de 1945, a dona Rosalina me pediu para preencher um formulário para a bolsa de estudos para estudar na Escola de Enfermagem de São Paulo, anexa à Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. E foi dessa maneira que eu tive conhecimento de que havia escolas onde se estudava enfermagem. E uma dessas matérias que se estudava era das que eu gostava demais na Cruz Vermelha, que era anatomia, fisiologia e microbiologia. E aí eu me candidatei à bolsa de estudos e eu acabei entrando e fui estudando aí na escola de enfermagem, que vocês conhecem muito bem, o Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. E eu fiz aí no período de 1943 a 1945 o curso com muito entusiasmo e satisfação, devo ressaltar. E acabei trabalhando depois em
1948 a 1949 em Santarém, aí no Serviço Especial de Saúde Pública. E aí deu uma perspectiva diferente sobre a enfermagem para mim, nesse serviço que eu conservo até hoje. Que a enfermagem é um todo indivisível. Não se fragmenta em compartimentos. Tem que ter um trabalho em equipe. Lá a gente trabalhava em equipe, médicos, engenheiros, enfermeiros, todos interessados em um bem comum, que era a saúde da população. Éramos colegas de trabalho, nos reuníamos e decidimos o que a gente tinha que tomar de decisão para aquele paciente. Então, por esse motivo, eu comecei a ter uma visão diferente do que era a enfermagem, mas logo eu tive que mudar para o Paraná, né? Retornei ao Paraná em dezembro de 1949 por motivo de doença na família e acabei assumindo aí a chefia do serviço de enfermagem do Sanatório Médico Cirúrgico do Portão, que era da Secretaria de Saúde Pública do Estado do Paraná. E nessa fase aí eu comecei a localizar minhas primeiras referências bibliográficas das minhas trajetórias, muitas publicações, porque eu comecei a desenvolver mesmo esse foco da prática mais científica e filosófica na enfermagem. E é isso. E uma coisa que eu queria deixar para vocês, eu sempre deixei nas minhas obras, é que a verdadeira enfermagem ela tem como objetivo primordial é servir o doente. E, em segundo lugar, auxiliar o médico em relação ao doente. O verdadeiro centro das atenções é o cuidado com o doente. E em torno de que os médicos, enfermeiros, assistentes sociais, nutricionistas, enfim, todos devem se centralizar nos cuidados do doente. E é engraçado que esse conceito de equipe multiprofissional foi surgir na década de 70. Mas a gente, mesmo não tendo esse conceito definido, a gente já vivia isso. Todos em prol do cuidado do paciente, ali, do tratamento, né? Me casei com 27 anos e simplesmente eu não tinha esse sobrenome Horta, né? Foi do meu marido que eu peguei. E eu fiquei assim conhecida nacionalmente. E depois eu voltei para a escola de enfermagem da USP como docente. E desde então trabalhei bastante. Fiz pós-graduação, mestrado, doutorado. E aí eu fui cada vez mais me especializando nessa parte de pedagogia e didática aplicada à enfermagem, né? E aí, é agora que eu quero falar com vocês qual é a minha teoria. O nome da teoria que eu desenvolvi é a Teoria das Necessidades Humanas Básicas. Nessa teoria eu desenvolvi aí através de uma teoria que já existia, que era a teoria de Maslow, e aí eu consegui focar para enfermagem. E eu posso dividir alguns tópicos aqui para vocês. Primeiro, que a enfermagem é um serviço prestado ao homem. O homem, que eu quero dizer, é o ser humano, que é integrante de um universo dinâmico e ele está sujeito a todas as leis que regem o tempo e o espaço. Ele é integrante desse universo. Pode estar em estado de equilíbrio, desequilíbrio, e aí essas características permitem a autenticidade, a individualidade desse paciente. É um agente de mudanças, né? Está em constante mudança, essa questão do dinamismo, né? E os desequilíbrios vão gerar nesse ser humano necessidades que caracterizam estados de tensão consciente ou inconsciente, que sempre vai levar a buscar a satisfação das necessidades de manter seu equilíbrio dinâmico.
E quando essas necessidades não são atendidas ou atendem de forma inadequada, trazem desconforto. E aí é a causa da doença. Se prolongando, vai causando doença. Outro tópico da minha teoria é que a enfermagem é parte integrante da equipe de saúde. Então, se eu sou da equipe, eu faço parte desse equilíbrio, previno desequilíbrios e reverto desequilíbrios desse paciente. Então, como integrante da equipe de saúde, eu faço todo esse manejo, né, de prevenção, recuperação ali desse desequilíbrio. E a gente tem que atender essas necessidades do bem-estar do paciente, então é necessário um conhecimento, respeito ao atendimento às suas necessidades por isso que o auxílio profissional habilitado é fundamental, né? Então, conhecimento científico. Outro tópico é a enfermagem como parte integrante da equipe de saúde implementa estados de equilíbrio, previne estados de desequilíbrio e reverte desequilíbrio pela assistência ao homem no atendimento das necessidades básicas, procurando sempre reconduzir ele à situação de equilíbrio dinâmico no espaço-tempo. Tópico grande, né? É isso mesmo. Então, sempre friso muito isso na questão do equilíbrio, porque é esse equilíbrio que vai proporcionar o estado de saúde desse ser humano. E a partir dessa minha teoria, eu desenvolvi alguns conceitos de enfermagem. Vou falar de forma resumida para não ficar cansativo para vocês. A enfermagem é a arte do cuidar, de assistir um ser humano, seja ele um indivíduo, né? Ou família, comunidade. Sempre atendendo às suas necessidades básicas, tentando torná-lo independente quanto possível. E assistir enfermagem é nada mais do que fazer pelo ser humano que ele não pode ainda estar fazendo por ele mesmo. É ajudar ou auxiliar. Então é fazer, ajudar ou auxiliar, né? Então, a ciência da enfermagem compreende um estudo das necessidades humanas básicas, dos fatores que alteram essa manifestação e do atendimento, da assistência prestada. Então, a gente tem esse foco aí para que essa enfermagem realmente atue de forma eficiente, necessita desenvolver uma metodologia de trabalho. E através disso a gente consegue desenvolver essa atuação da enfermagem através do processo de enfermagem. Como é o processo de enfermagem? É a dinâmica das ações sistematizadas que visa assistência ao ser humano. Então, temos 6 fases aí. A primeira fase, a gente tem um histórico de enfermagem, que é um roteiro, né, que a gente vai estar ali levantando dados, né, tudo que é problema, a situação daquele indivíduo, estou lá relatando. Segundo, seria o diagnóstico de enfermagem, identificação das necessidades do ser humano que precisa ser atendida e ali determinar pela enfermeira o rumo que ela vai tomar nesse cuidado, né? E temos aí o terceiro passo, a terceira fase, que é o plano assistencial, a determinação global da assistência de enfermagem que o ser humano deve receber diante desse diagnóstico estabelecido. E é já basicamente aí os cuidados, né? São os cuidados que vão ser feitos. Na verdade, é uma orientação para executar os cuidados, que vem um plano de cuidados, que é a implementação. Então, plano assistencial, eu descrevo esses cuidados que foram descritos de acordo com os diagnósticos de enfermagem estabelecidos
E no plano de cuidados eu vou implementar, ou seja, fazer esse cuidado, executar ele, né? É avaliado diariamente esse plano de cuidados e como eu avalio diariamente, eu vou para o meu quinto passo, que é a evolução de enfermagem. É um relatório diário das mudanças daquele paciente que aconteceu nas 24 horas e que está ali sob a supervisão desse profissional de enfermagem. E através da evolução eu consigo ver se realmente está sendo os cuidados implementados. E temos aí o último passo ou última fase. Prognóstico de enfermagem. É a capacidade de eu ali ver se o ser humano realmente alcançou o resultado que eu queria. Aquela evolução foi boa. Ele está indo caminhando. Se não está sendo boa, vamos analisar esses cuidados que foram feitos, né? E aí ele pode estar mudando. Então, concluindo essa exposição, a gente resta conceituar o seguinte, né? Enumerar os instrumentos básicos indispensáveis ao profissional de enfermagem para que ele consiga aplicar esse processo de enfermagem, para dar uma assistência de qualidade para o nosso paciente e assim conseguir atender às suas necessidades humanas básicas. Eu só vou conseguir atender essas necessidades tendo todo esse processo atendido, que é uma forma, digamos assim, que legalizou o nosso trabalho, né? Sistematizou, organizou, legalizou, use a palavra que você quiser, mas é uma forma da gente garantir que ele receba todos os cuidados necessários e assim se recuperar, né? Uma forma que eu registro, é uma forma ali que está me respaldando e respaldando o próprio paciente, para ele saber o que foi feito com ele. Então é isso, sou Wanda Aguiar Horta, espero ter contribuído com a minha história e quem sabe ter inspirado vocês. Tenham um ótimo dia e até a próxima.